Quero aproveitar já e pedir para que toda a igreja dê uma salva de palmas aqui para o nosso amigo e estimado aqui, João Vitor. Pode ser melhor? Vai estar entregando a palavra hoje para a gente. Amém. Fique de pé no seu lugar, vamos ficar de pé. Eu queria que a gente cantasse o trecho dessa canção que diz: nós vamos provar o quão real é a sua presença, amém? Vamos pedir para que Deus faça isso no nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa encher os nossos corações com a sua palavra, amém? Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos pela tua presença, gratos pelo teu poder, Senhor. Ó Deus, nós cremos que o Senhor já está aqui nesse lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor já está falando aqui, Senhor. Obrigado por cada momento, durante o louvor, durante a oração, ó Pai, cada resposta, cada direcionamento. Mas nessa hora, também queremos dizer: vem com a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra nos transforma. Espírito Santo, eu te peço que a palavra venha para consolar, encorajar, levantar, transformar, trazer esperança, renovar a fé. Espírito Santo, nós clamamos pelo Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. É a Tua presença. Você pode levantar a sua mão e declarar isso. Nós vamos. Sim, Jesus, nós vamos provar o quão real a presença. Vamos provar a tua glória. Espírito de Deus, abra o céu sobre nós, Senhor. Abra o céu sobre nós, Senhor. Abra o céu sobre nós, Senhor. Quebra cadeias, quebra prisões, transforma corações, quebranta vidas, Pai. Querido Santo Espírito, és bem-vindo. Fala conosco, direciona as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Cada coração, ó Pai, cada família, Pai, cada jovem, cada adolescente, Deus, cada pessoa. Estamos abertos, nós dizemos: seja bem-vindo, Jesus Cristo. Fala, 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 fala com a palavra que traz vida. Sopra o Espírito que ressuscita até mesmo um vale de ossos secos. Mostra que o Senhor é Deus aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode sentar no seu lugar. Se for para aplaudir Jesus, aplauda mais forte. Se você ama Jesus, faça um barulho aí no seu lugar. Aleluia! Exalte, glória a Deus. Amém. Nesse momento que Deus tem um encontro conosco, eu creio nisso, amém? Se você tiver Bíblia, abre comigo em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1. Eu quero ler até o versículo 7. Esse é um capítulo muito conhecido da Bíblia, chamado capítulo da fé, os heróis da fé, não é? Então vamos aprender um pouco sobre fé. A palavra diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela é que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu, diga comigo, ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim.
Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Diga agradado. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda se viam ou não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo, tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Viver pela fé. É sobre isso que eu queria conversar com você essa noite. Pode ser assim? Então abre o teu coração, que eu creio que Jesus quer falar conosco. Eu estou num período da minha vida muito interessante. Noivado. Sou noivo. Yes. Será que ela está aqui em algum canto? Escondida, já deve estar com vergonha. Não está nada, que ela gosta de... É porque ela é assim, gente. Expansiva, essa é a palavra, Lívia. Pronto. Deus te usou agora, mulher. E linda também. E maravilhosa e de Deus. Agora, nesse período da minha vida chamado noivado, obviamente que a gente está fazendo se organizando para o casamento. E aí, a primeira coisa que a gente precisa definir sempre é o quê? A data, sim ou não? Sem data não tem como. Então, a primeira coisa, vamos definir uma data, vamos. E a gente sentado e tal, pensando sobre, e aí Deus abriu uma porta, nos abençoou com um lugar para a gente casar. E aí ela disse, João, é o seguinte, tem uma data aqui para março. Vamos marcar para março? Eu, ok, tudo bem. Marcou para março. Aí todo mundo começou a falar com ela, Sara, tem chuva, mês de março, mês de chuva, cuidado, lugar aberto, vai chover. Aí ela chegou, ai amor, não sei agora, porque março tem chuva, e você sabe como é. E aí, marca ou desmarca? Eu digo, bom, por mim muda. Eu não quero ficar com aquele estresse de vou checar o Jornal Nacional para ver a previsão do tempo, o que a Maju está dizendo, para ver se vai dar certo, não é? Eu não quero. Eu quero pensar com outras coisas. Aí, ela disse, né? Ah, mas, ô João, pelo amor de Deus, tu não tem fé não? Tu tem que ter fé. Fé de que Deus vai fechar o céu e não vai chover. Ah, mas quando ela falou isso, eu disse, mulher, tu estás casando com um homem que tem fé. Pode marcar, porque mesmo que tenha um dilúvio, a gente casa dentro de uma arca. Aí, não foi bem assim. Não foi. Na verdade, eu disse, se tem chuva, muda. Por mim, muda mesmo, e ponto final. E ela, não, vamos ficar, muda. É melhor mudar, menos estresse. Mas isso ficou na minha cabeça, no meu pensamento. Você tem fé, você não tem fé. E eu fiquei refletindo sobre isso, sobre o que é viver uma vida de fé. Porque o senso comum nos ensina que o que é fé? Fé é você acreditar que algo vai dar certo. Esse é o conceito que geralmente as pessoas têm. E na verdade foi baseado nisso que ela fez a afirmativa. João, você não tem fé? Como se a fé fosse assim. Eu acredito que não vai chover, que vai dar certo, que tudo acontecerá conforme eu planejei. O nosso pensamento sobre fé é em resumo esse. Fé significa pensamento positivo, crer que tudo vai dar certo. É tanto que quando um amigo está estudando no vestibular, o que é que a gente diz? Ô amigo, cara, vai dar certo, não se preocupe, tenha. Uma pessoa vai para uma entrevista de emprego, o que é que você diz para ela? Você olha, vai dar certo, se Deus permitir, você vai conseguir essa vaga, tenha fé, não é verdade? Está com um namorado novo, aí a pessoa olha e diz, pô, pode ser esse, né, que o negócio ande, vá para frente, dê certo. Amiga, tenha fé. Se bem que tem uns que tem que ter fé demais, irmã. Não é? Então, a gente vai falando essa ideia de fé como sendo o pensamento positivo, a ideia de que as coisas vão dar certo, a convicção de que tudo vai funcionar conforme eu planejei. E quando a gente se aproxima de um texto
como Hebreus capítulo 11, versículo 1, a gente acaba lendo o texto com essas lentes, com as lentes dessa compreensão do senso comum. A gente lê Hebreus 11, verso 1, geralmente assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Olha aí, o que é fé? Fé é ter certeza e convicção de que aquilo que eu espero vai acontecer. 2017 não vira comigo solteiro, tenho fé. A pessoa diz, bom, está escrito, certeza daquilo que eu espero. Espero o quê? Mudar o status lá no Facebook. Então, ter fé é isso. E a segunda parte reforça, ela diz, é a prova das coisas que não vemos. Ou seja, fecha os olhos. Senhor, eu não estou vendo agora, a minha conta bancária está zerada, mas eu já vejo 1.000, já vejo 10.000, já vejo 50.000. E se eu vejo, eu vou ter. É o poder da visualização. O problema é que pensamento positivo, visualização, pode até ser que dê certo. E eu acredito que entre ter pensamento positivo e negativo é melhor o positivo. Mas nada disso tem a ver com Hebreus 11, verso 1. Nada disso tem a ver com a fé da Bíblia. Pode ter alguma fundamentação da neurolinguística ou de algum outro campo do conhecimento, mas Hebreus 11, a Bíblia, a fé que a Bíblia ensina não é essa. Hebreus 11, 1 é simples. Ele está dizendo o seguinte, olha, fé é certeza daquilo que esperamos. Guarda a palavra, esperança. Prova das coisas que não vemos, ou seja, invisível. O autor está simplesmente ligando fé com duas coisas, esperança e invisível. Ele está dizendo que ter fé, viver uma vida de fé, é primeiro viver uma vida onde jamais perdemos a esperança. Onde as coisas, às vezes vêm contra nós, as situações não cooperam, as circunstâncias não ajudam, 2017 vira para 2018, eu continuo solteiro, mas a minha esperança não morre, eu não perco ânimo por causa disso, eu tenho uma esperança, escute isso, guarde isso, a minha esperança não é por causa de, a minha esperança é apesar de. Não é porque eu tive, porque eu consegui, ou porque eu conquistei. Porque ter a fé do por causa de, até o ateu tem. A fé que a Bíblia está dizendo que nós precisamos ter, é a fé que se manifesta no apesar de não ter conseguido, apesar de não ter passado, apesar de mais um ano de cursinho, apesar de mais uma vez o meu nome não aparecer na lista da aprovação, apesar da porta ter sido batida contra a minha cara, a minha esperança não morre. Eu estou certo disso. É a fé que tem esperança e mais, a fé que sabe lidar, como ele está falando aqui, com as coisas que não vejo, o invisível. O invisível. Eu não sinto, eu não vejo, eu estou passando por um momento de silêncio de Deus, parece que o Senhor não está se movendo, parece que Deus não está operando na minha vida, mas mesmo assim a minha fé não morre. Eu tenho uma fé que se agarra numa esperança, eu tenho uma fé que sabe lidar com o invisível. Com a ausência de sinais, mesmo quando não há sinais, mesmo quando não há prodígios, mesmo quando não há milagres, mesmo assim, eu tenho essa fé, entende? É tão interessante porque quando a gente vai trocando as coisas, lendo, não é, Hebreus capítulo 11, verso 1 de forma errada, a gente acaba caindo nos conceitos muito loucos, a gente acaba pensando que fé é um jeito de colocar Deus ao nosso serviço. A gente acaba pensando assim, olha, o que é você ter fé? Ter fé é você ter um negócio dentro de você que faz Deus fazer as coisas que você quer. É tanto que a pessoa que tem muita fé, faz Deus operar tudo de acordo com aquilo que ela quer. A pessoa que tem pouca fé não consegue nada de Deus. Gente que tem pouca fé não adianta. É por isso que tem gente que vai crer nisso, ao ponto de falar, ô irmão, sabe por que não deu certo? Porque você teve pouca fé, se tivesse muita fé tinha dado certo. A gente vai caindo nisso, nesses buracos. Porque a Bíblia não fala disso. Eu posso te dar um exemplo? A Bíblia fala, por exemplo, em Mateus capítulo 17, no versículo 15, que tinha um pai de um menino. O menino era endemoniado, literalmente possesso por espíritos demoníacos. E o pai foi a Jesus pedindo ajuda.
E a frase do Pai no verso 15 de Mateus 17 é: Jesus, se tu podes, ajuda o meu filho. Gente, o cara não foi para Jesus, aparentemente, como uma pessoa de fé. Eu acho que se eu e você estivéssemos lá, a gente diria: esse cara não tem fé. Porque gente que tem fé não vai para Jesus se tu podes. Gente que tem fé vai para Jesus e diz: Jesus, eu sei que tu podes, vem na direção do meu filho e cumpre o milagre, aleluia, glória a Deus. Mas o cara não foi assim. Ele foi dizendo: Jesus, eu até duvido mesmo que o Senhor tenha poder, mas se tu podes, vem, ajuda, socorre. Jesus virou para ele e disse: como assim se tu podes? Tudo é possível ao que crê. Aí ele mesmo confessa quão pequena é a fé dele. Ele diz: ô Jesus, esse é o problema, a minha fé é pequena, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus vai e faz o milagre naquele lugar, mostrando para a gente que Jesus não precisa de uma fé grande, Ele só precisa de uma fé pequena colocada num grande Deus. É uma fé pequena colocada sobre um Jesus que é grande. Grande não é a minha fé, grande é o meu Jesus. Então esse texto de Mateus 17 fala disso, entende? Não é sobre fé grande, fé pequena, não. É sobre quão grande é o nosso Deus, quando a nossa fé está depositada nele. Eu quero que você saia desse lugar entendendo isso, compreendendo o que de fato é fé. A fé não faz Deus virar um servo na minha vida. Oh Deus, porque eu creio, vai e faz segundo aquilo que eu te peço. Não, não, não. Deus não trabalha para mim. Deus trabalha para a glória dEle, para cumprir os propósitos dEle. O Salmo 23 diz que Ele me guia por amor do seu nome, da sua glória. Então Deus não está, escute, lutando para concretizar os meus projetos. Deus está trabalhando para concretizar os projetos dEle. A fé, ela tem mais a ver com submissão do que com exigência. Você está entendendo? A fé tem mais a ver com servidão, reconhecimento, eu me submeto a ti, ó Deus, do que com, ei, cobrança. Estou batendo na porta do céu, Jeová, eu vim cobrar minha bênção. Isso não tem a ver com fé. Fé não é isso. Fé é se entregar aos propósitos de Deus. E Hebreus 11 me dá 3 exemplos de fé que eu queria que você guardasse no seu coração. Você pode guardar a fé aí no seu coração, amém? Então guarda. Porque Hebreus 11 me dá 3 exemplos. O primeiro é Abel, o segundo Enoque, o terceiro Noé. E cada um deles me mostra o que é viver pela fé. O primeiro cara que aparece em Hebreus 11 é o tal do Abel. E a Bíblia fala assim, que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. É interessante porque lá em Gênesis capítulo 4, na história de Abel, Deus não havia pedido sacrifício. E nem havia dito como eram os sacrifícios que ele gostava. Então, Abel, ele deu do melhor, não porque Deus solicitou o melhor, mas porque algo dentro dele, uma atitude interna, fé, fez ele dar o melhor para Deus. Primeira coisa que eu aprendo com Enoque, a fé do entregar, a fé do oferecer, a fé do sacrificar, a fé do colocar o que há de melhor no altar de Deus. Eu aprendo com Abel que sinônimo de viver pela fé é viver uma vida onde tudo está entregue a Deus, onde o melhor é oferecido para Deus, onde Deus não tem as sobras do meu tempo, a sobra das minhas energias, a sobra do meu recurso, a sobra das minhas emoções, o resto do meu coração, não. Viver pela fé é quando Deus tem tudo, Ele tem o máximo, Ele tem o primeiro lugar. É quando, escute isso, cada vez mais eu olho para a minha vida, eu olho para a minha vida e eu sei que eu estou vivendo pela fé quando eu tenho cada vez menos coisas que eu posso olhar e dizer, é meu, é meu, é meu, é meu. E quanto mais eu tenho coisas para dizer, é de Deus, 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 é de Deus. Quando aquilo que é meu vai se convertendo naquilo que é de Deus, eu vivo pela fé. Agora sim.
Quando a família não é mais minha, é de Deus, e por isso está pautada segundo o princípio de Deus. Quando o casamento não é mais meu, é de Deus, e é por isso que eu lido com ele da forma que Deus quer. Quando o recurso não é mais meu, quando é de Deus, e é por isso que eu administro segundo as prioridades de Deus. Quando as amizades não são mais minhas, são de Deus, e é por isso que eu os trato como Jesus trataria a cada minuto. Quando eu checo e noto que aquilo que é meu vai se tornando naquilo que é de Deus, opa, estou vivendo pela fé. Viver pela fé é uma vida de entrega. Viver pela fé é uma vida de oferecer. Se fé fosse um verbo, ele iria se conjugar assim, oferecer. A gente geralmente conjugaria como receber, mas Abel me ensina outra coisa. Abel me ensina o quê? Oferecer. Até porque o que Abel recebeu foi uma paulada na cabeça, né, do lado do Caim. Mas, mesmo tendo recebido isso, a Bíblia fala que Abel, depois de morto, o seu sangue ainda fala. Porque viver pela fé é essa vida onde a entrega e as ofertas que faço a Deus geram um legado eterno. Fazem a minha vida repercutir para toda a eternidade. A primeira coisa que eu quero depositar no seu coração é: se você quer viver pela fé, viva uma vida de entrega. O que é que está na sua mão que precisa ser passada ou transferido para a mão de Deus? Gente, coisas boas, tem coisas boas que estão na nossa mão. Tempo, recurso, talento, dons. Passa para a mão de Deus. Agora também tem umas coisas más, negativas, que a gente fica segurando, dizendo: é meu. Esse passado é meu, essa mágoa é minha, essa ansiedade minha, essa preocupação com o futuro, com o amanhã, que não me deixa dormir, meu. Ei, pega tudo isso, lança nas mãos de Deus, diz: Senhor, se aquilo que é positivo e bom na minha vida não é meu, é de Deus, aquilo que é negativo, preocupante e que gera ansiedade, também não é meu, é teu. É de Deus. Isso é viver pela fé. A fé de Abel é a fé da entrega, você compreende? Agora, ele não para aí, ele fala o segundo exemplo, ele fala sobre o tal do Enoque. Enoque, o texto diz que pela fé Enoque ele foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E ele diz que esse arrebatamento aconteceu porque Enoque agradou a Deus. Gênesis fala um versículo só, que é Gênesis 5:24, sobre o tal do Enoque. E ele diz: Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Um verso só sobre Enoque. Às vezes eu fico me perguntando: meu Deus, a biografia mais curta da história humana, a biografia de Enoque, só foi um versículo. Abraão ganhou um monte de capítulos, José também, né? Jesus tem os evangelhos, Neemias tem o livro dele, Enoque só ganhou um versículo. Mas apesar de só ter ganhado um versículo, olha a relevância desse homem. Porque Gênesis 5:24 diz que ele andou com Deus. Ele andou com Deus. Às vezes eu ficava me perguntando: Senhor, por que não se é dito mais nada sobre o tal do Enoque? Por que não tem mais descrições? Aí parece que Deus vai, né, falando com a gente, e a gente vai entendendo porque não precisa. Você quer mais do que andar com Deus? Você quer mais do que andar com o Senhor? O que Gênesis 5:24 está dizendo é exatamente isso. É que quem anda com Deus não precisa de nenhum descritivo a mais. Andou com Deus, ponto final. Essa vida já tem repercussão eterna. Acabou. Então, se a fé de Abel é a fé da entrega, a fé de Enoque é a fé da comunhão e da intimidade com Deus. O que é viver pela fé? Viver pela fé é, como Enoque, andar com o Senhor. Mas João, calma aí, eu ando com Deus, mas ando para conseguir alguma coisa. Eu ando para receber o quê? Para receber Deus, porque a recompensa de andar com Deus é ter andado. A recompensa de andar com Deus é Deus. Quando a gente fala: gente, andamos com Deus, para que mais? O que pode ser melhor? O salmista diz: eu não tenho mais ninguém além de ti, Senhor, na terra, e não há ninguém no céu que eu deseje mais do que o Senhor. Enoque andou com Deus, ou seja, ele descobriu que não tinha mais nada nesse mundo que fosse tão desejável, incrível, infinito, poderoso, lindo, belo, digno da vida do que andar com o Senhor.
Então, o segundo ponto que eu deixo e deposito no teu coração é esse. Quer viver pela fé? Ande com Deus. Quer viver pela fé? Tenha comunhão com Deus. Quer viver pela fé? Cultive a intimidade com Deus. E João, a recompensa será Deus. E no caminho, Deus. E o objetivo, Deus. E no final, Deus. Deus é um fim em si mesmo. Para que eu busco? Para buscá-lo. Para que eu tenho? Para tê-lo. Porque Ele está na minha vida para estar. Ponto final. Você está entendendo? Não tem um depois. Não tem mais nada. Porque Ele é o melhor, Ele é o top. Ele está no teto. Depois de Deus não tem mais nada. Andou com Deus. Andou com Deus. Às vezes eu fico me perguntando, Senhor, será que isso seria suficiente para ser colocado lá na minha lápide? Se eu não tiver construído, tantas coisas feito, mas tiver lá, eu andei com Deus. Uau! Eu andei com Deus. Comunhão, intimidade. Sabe, às vezes eu penso que a gente tem muito a fé que busca a bênção e pouco o abençoador. A gente tem a fé que, eu posso até dizer assim, se contenta com as migalhas que caem da mesa do Pai e tem esquecido de estar no colo e na presença do Pai. A fé que diz, tá bom para aquilo que vem na mesa do rei, mas tá com o rei, opa, temos negociado, cuidado. A fé de Enoque é a fé de andar com Deus. Quer viver pela fé, ande com Ele. E quando a Bíblia diz que Enoque, ele foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, sim, eu entendo isso como uma afirmação bem literal. Creio mesmo que Enoque foi transladado, ele teve essa experiência que eu nem sei bem como funciona. Eu estou aqui de repente, não estou mais, Deus me leva. Eu creio nisso. Mas eu também creio que a história de Enoque é uma espécie de parábola. É uma parábola no sentido de que aquele que anda com Deus é arrebatado mesmo. É arrebatado para viver uma vida em um outro nível. Aquele que anda com Deus é elevado a um outro nível. Aquele que anda com Deus, Deus faz como Enoque, Ele toma para si. Você está entendendo? Aquele que anda com Deus, Deus faz como fez com Enoque. Ele diz, ei, esse aqui é meu. Ele coloca asas sobre esse alguém. Quer me achar? Vá procurar por Deus, porque eu estou lá, debaixo da sombra do Altíssimo, coberto pelas asas do Onipotente. É isso que acontece. E por fim, sabe, a fé de Noé. A Bíblia diz que pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, Deus mandou um WhatsApp para Noé. Disse, cuidado, vai vir água, e é muita. Dilúvio, Noé, prepara uma arca. A palavra diz, movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar a família. Ele gastou, olha, escute isso. Noé, quando recebe essa chamada de Deus, passou a dedicar todos os demais dias da sua vida até o dilúvio na construção da arca. Porque não pense você que foi fácil. Olha o tamanho da arca, para caber a família toda e aquela confusão de animais. Gente, depois que Noé ouviu a Deus, foi dia após dia, entregue ao trabalho de Deus, para Deus, por Deus. Com Noé eu aprendo uma coisa. Eu aprendo que viver pela fé é arregaçar as mangas. Viver pela fé é suar. Viver pela fé é trabalhar. Sabe para quê? Para os propósitos de Deus. Para aquilo que Deus fala, para aquilo que Deus pede, para aquilo que Deus me chama. A fé de Noé é a fé do serviço. E um serviço que tem uma consequência não apenas imediata aqui e agora, não. Serviço que tem a ver com gerações, porque quando Noé disse sim para Deus, ele estava atendendo a um chamado que não tinha apenas a ver com ele, Noé, mas tinha a ver com as gerações. Nós estamos aqui por causa do sim de Noé. Viver pela fé é viver uma vida maior do que você mesmo, é viver com propósito, é viver com significado, é arregaçar a manga e trabalhar para os propósitos de Deus. É por isso que eu penso que quanto mais ando pela fé, eu faço menos Deus trabalhar para mim, e eu é que trabalho mais para Ele. Menos eu oro dizendo, Deus,
estou querendo e precisando disso. E mais eu oro dizendo: Deus, o que é que o Senhor está querendo e solicitando de mim? A fé de Noé é essa. É a fé que se gasta pelos propósitos de Deus. Você entende? Eu resumo e fecho essa mensagem fazendo eu e você, nós juntos aqui hoje entendermos que tem uma coisa que une esses três homens, Abel, Enoque, Noé, uma coisa em comum, apenas, é que a fé levou cada um deles a deixar de viver para si mesmo. Abel aprendeu que pela fé o melhor não tinha que ficar com ele, tinha que ficar com Deus. Enoque aprendeu que se fosse para andar com alguém, caminhar com alguém, repartir a jornada com alguém, não era com o ego dele, a turminha dele. Se fosse para repartir a história dele, tinha que ser com Deus. Ele andou com Deus. Noé aprendeu que o tempo que tinha, o suor que tinha, a energia que ele ainda tinha, era para ser gasta com os propósitos de Deus e com aquilo que envolvia a geração que estava por vir. A fé faz isso. Viver pela fé tira a gente da caixa do eu. Viver pela fé nos arranca dessa vida egoísta, a vida onde os meus sonhos e projetos são centrados apenas em mim. Percebe? Viver pela fé faz isso. E essa é a essência da salvação, da conversão, daquilo que Jesus opera dentro de nós. Lutero costumava falar que o que é o pecado? O pecado é homo in si incurvatus, o homem encurvado para si mesmo. Mas quando Jesus vem e nos dá a graça de termos fé, o que a fé faz é nos desencurvar. É uma espécie de cura da alma. A gente vai ficando menos encurvado para si e mais voltado para Deus e para o próximo. Isso é viver pela fé. Isso é andar em fé. Então eu quero que nessa noite, quem sabe a sua oração, a oração da fé que você vai fazer é: Senhor, me ajuda a ser como Abel, pegar tudo e te oferecer, te dar, a chamar menos as coisas de minha, meu, e dizer: não, é de Deus, é de Deus. Ajuda-me a como Enoque, Senhor, andar contigo. E que para mim, ter a tua companhia, que isso seja suficiente. Que andar contigo não seja assim: eu ando com Deus para ter uma coisa que Deus vai me dar. Não. Me ajuda a como Enoque, a andar contigo simplesmente para andar contigo. E por quê? Porque eu gosto de andar com Deus. Para quê? Porque nada é melhor que Deus. E onde você vai chegar? Em canto nenhum, não me interessa o destino. Quem tem Deus, a melhor coisa é andar. Você está entendendo? Senhor, essa noite te pedimos a fé de Noé, a fé que faz eu não ficar apenas suando para o meu ego, para os meus projetos, para o que eu quero, e ainda querendo que o Senhor trabalhe para mim. Não. A fé do servir aos teus propósitos, os teus desígnios. Isso é viver pela fé. Sabe por que é que você vive? E quando eu digo você, é um você bem profético mesmo. É um você que o Espírito Santo nessa hora está levando e conduzindo ao coração certo. Sabe por que você anda tão atribulado, preocupado, ansioso, pesado? Porque a sua vida é sobre você. Você não sabe entregar. Você sabe colher, guardar, cuidar, mas não sabe entregar. É por isso. Quer viver pela fé? Entregue. Você está preocupado, ansioso, pesado, porque você está sempre na expectativa de: estou aqui na igreja, estou louvando, estou adorando, estou orando, e aí, Senhor, quando é que a bênção chega? Quando é que as coisas mudam? Quando é que a situação, quando é que o Senhor vai mandar? E Deus está dizendo: mandar o quê? Você não chega, você não entendeu que aquilo que era para chegar, já chegou. Eu.
E por fim, quem sabe você está aí, angustiado e aflito, porque em vez de construir arcas para Deus, você só está construindo arcas para você, e a madeira está faltando, e a sua oração é: Deus, me dá madeira, me dá madeira, me dá madeira, me dá madeira, me dá madeira. E Ele está dizendo: esse é o problema, você está preocupado demais, ansioso demais para construir suas arcas. Vá você, derrube a árvore, arranque a madeira e faça acontecer, porque eu dou madeira para você construir as minhas arcas, os meus projetos, os meus planos. Vamos arrancar o ego desse lugar de centralidade, de rei dentro de nós. Vamos dizer: Senhor, eu quero viver pela fé. Quem vive pela fé vive mais leve. Quem vive pela fé vive tremendamente abençoado, com um sentimento que Paulo chama de a paz que excede todo entendimento. Você está entendendo? Porque aqui Filipenses, capítulo de número 4, nos ensina a oração da súplica, dizendo: não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes que todas as vossas súplicas e petições sejam apresentadas a Deus, para que quando isso aconteça, olha, Paulo completa dizendo: a fé que excede todo entendimento guardará o vosso coração nele, em Deus. Sabe, é isso que precisamos hoje. Precisamos viver verdadeiramente pela fé. Não essa fé de crendice, como eu falei lá no começo, essa fé de pensamento de positividade. Não, estou falando da fé da palavra. A fé que te faz ser um Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, que encerra falando sobre todos esses homens e mulheres que andaram pela fé, falando o seguinte: eles conquistaram reinos, fizeram justiça, caminharam com Deus. E lá ele escreve: homens dos quais o mundo não foi digno. Seja você assim também. Eu e você vamos romper com a linha da mediocridade, com a ordem do comum. Sejamos gente também do qual o mundo não é digno. Gente que vive pela fé, gente que verdadeiramente vive pela fé. A fé que sabe entregar, a fé que sabe andar com Deus, a fé que sabe servir ao Senhor e os seus propósitos. A fé que diz: o centro do meu coração é de Deus e não do meu eu. Vamos viver pela fé. Fique de pé no seu lugar.